Qual o peso ideal para se fazer uma cirurgia plástica? Pergunta polêmica e muito frequente nas nossas caixinhas de perguntas do Instagram e aqui no consultório. Então, nesse vídeo, eu vou falar tudo sobre quais são os critérios de indicação de peso para a gente fazer uma cirurgia plástica e o quanto isso é importante no sentido de saúde e de segurança para realizar o seu procedimento. Se você ainda não me conhece, sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal e cirurgias de mama avançada. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse semanalmente. Antes de tudo, pessoal, eu quero que vocês entendam que a cirurgia plástica não é uma solução mágica ou milagrosa para todos os tipos de problema. Ela é um procedimento realizado para melhorar o contorno corporal da paciente ou a mama que a paciente possui, obviamente em troca de cicatrizes que podem ser maiores ou menores de acordo com cada caso. Então, para aquela paciente que está acima do peso e acha que a cirurgia plástica é a melhor indicação para ela perder esse peso e se sentir mais magra, ela pode estar escolhendo o caminho errado. A cirurgia plástica, se a paciente não mudar o estilo de vida alimentar e de atividade física que ela possui para um estilo de vida mais saudável, ela acaba perdendo esse resultado muito antes do que ela imagina. Às vezes antes até dos 6 meses que a gente considera o resultado final. Então, por isso é importante a mudança desse estilo de vida. E ela não é indicada para pacientes que estão acima do peso e desejam perder peso com cirurgia plástica. Então, quero mais uma vez destacar que a perda de peso ou estar dentro do peso ideal para uma cirurgia não é somente por uma questão estética, mas por uma questão de segurança. A gente sempre tem que pensar em saúde em primeiro lugar. Uma maneira bem genérica da gente conseguir avaliar qual é o peso ideal para se realizar uma cirurgia plástica é através do índice de massa corporal, ou IMC. Ele é uma coisa mais genérica, porém ele já consegue dar um parâmetro muito aplicável para saber se esse paciente precisa ou não perder peso para realizar o procedimento cirúrgico dele. Em geral, o que eu sempre oriento? Quando esse paciente possui um índice de massa corporal menor do que 30, que é o que a gente considera sobrepeso, a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico para ele. Obviamente que eu não vou conseguir associar vários procedimentos em uma cirurgia só. Às vezes eu vou ter que fazer um procedimento, depois de 3 a 4 meses mais um procedimento, depois de 3 a 4 meses mais um procedimento de acordo com o desejo do paciente. Já naqueles pacientes que possuem um peso ideal, ou seja, um IMC menor do que 25, a gente consegue associar mais procedimentos cirúrgicos, porque o risco de intercorrência vai obviamente ser menor e às vezes o tempo de cirurgia, por ele ter menos gordurinha para retirar, também vai ser menor, o que diminui o risco de intercorrência. Então, o que eu sempre falo? Se o paciente está com IMC menor do que 30, é possível realizar a cirurgia, desde que não seja combinada. Quando o paciente está com IMC dentro do ideal, é possível também realizar a cirurgia. Obviamente, também, se for o desejo da paciente, é possível associar outros procedimentos. Quando que eu não indico realizar uma cirurgia é quando o paciente possui um IMC maior do que 30, que é quando a gente já considera uma obesidade. A obesidade ela tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Obviamente, quando o paciente está em qualquer um desses critérios, ele vai ter que perder peso para ao menos chegar nesse critério de sobrepeso, que é o índice de massa corporal menor que 30. Ah, doutor, mas o IMC ele não avalia, ele não é tão fidedigno, porque eu tenho muito músculo. Claro, né, gente? A gente sempre vai fazer uma bioimpedância desse paciente para saber o quanto de massa magra ele possui, o quanto de gordura visceral ele possui e o quanto de gordura na região subcutânea ele possui. A gente só consegue tratar através de uma lipoaspiração, por exemplo, a gordura do subcutâneo. A gordura visceral a gente não consegue tratar. Então, em geral, esses pacientes que estão com IMC acima de 30, a grande maioria, tá? São raras exceções que vão ser aqueles pacientes que têm muito músculo. Se o paciente tem muito músculo a ponto dele pesar bastante, ele quase vai ser um fisiculturista ou um atleta mesmo, que realmente não vai ter muita gordurinha para retirar, é só uma coisa mais para detalhe, tá? Então, por isso que eu falo que o IMC, apesar de ele ser uma coisa bem genérica, ele é um parâmetro bem fidedigno para a gente conseguir orientar esse paciente a perder ou não peso para realizar o procedimento que ele deseja. Mas lembrando, como eu falei, a gente ainda realiza bioimpedância em todas as nossas consultas dos pacientes, justamente para a gente poder saber se esse paciente tem muita gordura visceral, se ele tem muita gordura na circunferência abdominal, se esse paciente tem mais gordura na região dos membros, se esse paciente tem massa magra, o que ele precisa perder de peso, até para a gente fazer uma comparação no pós-operatório com uma nova bioimpedância para saber o que houve de melhora para esse paciente depois da cirurgia.
Então isso é muito importante. Então a gente faz uma avaliação genérica através do IMC, mas também a gente faz avaliação com bioimpedância. Doutor, e por que o peso é tão importante assim? O que ele vai gerar? Como eu falei, são 3 fatores principais. Obviamente que os pacientes que estão acima do peso, eles vão ter um resultado estético um pouco inferior àqueles pacientes que estão dentro do peso ideal. Primeiro, toda vez que a gente vai fazer uma lipoaspiração, por exemplo, existe um limite de gordura que eu posso retirar desse paciente. Em geral, a gente considera 7% do peso corporal de gordura máximo que eu posso retirar de uma pessoa. Então, aqueles pacientes que são mais gordinhos, ou eu retiro mais gordura do que o limite que a gente vai fazer para conseguir atingir um resultado estético melhor, o que isso acaba colocando o paciente em um risco maior de intercorrências, que obviamente eu não vou fazer. Ou a gente lipa ele um pouco menos e o resultado estético dele vai ser um pouco menos evidente do que aquele paciente mais magrinho. Segundo, a gordura em si, ela gera um processo inflamatório no organismo. A gente fala que o paciente que tem muita gordura corporal, ele acaba sendo um paciente mais inflamado. Então esse processo inflamatório pode aumentar o risco de intercorrências. E quais intercorrências, doutor? Abertura de pontos, infecção da ferida operatória, riscos de sangramento e o que a gente mais teme, que é a trombose venosa com embolia pulmonar. Então, gente, quando a gente fala em perder peso, é muito mais sobre segurança do que sobre estética. A gente sempre vai orientar o paciente que ele precisa fazer isso para trazer uma maior segurança para o procedimento cirúrgico que ele vai fazer. E terceiro, quanto mais gordurinha esse paciente tiver, o tempo da cirurgia em si também vai ser maior. Então, por isso, o tempo de anestesia vai ser maior, o que aumenta também o risco de intercorrência. Então, gente, é importante perder peso para a cirurgia e estar dentro de um peso ideal ou ao menos tolerável. Então, gente, lembre-se sempre, a cirurgia plástica que dura, que traz um resultado duradouro ou muito bom a longo prazo, é daquele paciente que muda o seu estilo de vida, que muda com prática de atividade física, que muda com dieta balanceada e que, obviamente, vai trazer uma melhora na saúde geral desse paciente, não só da estética corporal que ele possui. Então, se você está planejando fazer uma cirurgia plástica, pense bem a respeito dessa mudança do estilo de vida. Ela é muito mais importante do que você imagina para o resultado final da sua cirurgia. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor a respeito do peso ideal para a cirurgia plástica. Esse é um tabu, muita gente tem essa dúvida e muitas pacientes acabam burlando isso, falando, aquele cirurgião pediu para eu emagrecer, eu vou naquele outro que pediu para eu não emagrecer, que ele falou que dá para fazer. Gente, coloquem a saúde de vocês em primeiro lugar. Vocês estão entrando numa sala de cirurgia saudáveis e a gente quer entregar vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês, saudável também, com a melhora do contorno corporal. Então coloquem-se sempre em primeiro lugar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo para receber mais conteúdos como esse semanalmente.